Olá, eu sou a professora Lídia e na aula de número 31 do segundo ano do ensino médio nós vamos estudar um pouquinho sobre a refração. O fenômeno da refração, como que as imagens são formadas nas lentes a partir desse fenômeno da refração e algumas aplicações tecnológicas desse fenômeno. Então primeiro você tem que entender o que é refração. Eu trouxe duas imagens aí que vai te ajudar a entender. A primeira mostra isso desenhado, né, as linhas, aí você pode verificar as setas que mostram o raio incidente, o raio refletido e um raio refratado, que esse daí é o raio que a gente vai precisar analisar para entender a refração. E para entender isso de uma forma aplicável, verifica que tem um copo d'água com um lápis, digamos assim, inserido nele, e tu observa que é como se tivesse quebrado a imagem, ou seja, a gente vê de forma diferente a parte superior da parte inferior. Ou seja, em meios diferentes, a luz se comporta de forma diferente. Então é isso que vai ser a refração. Ela trata-se de quê? De uma mudança da velocidade da luz quando muda o meio físico, aí o meio material. Se de repente esse meio é o ar e mudou para a água, então a velocidade da luz vai mudar nesse meio e a gente vai enxergar de forma diferente, tendo em vista que a gente enxerga justamente esses raios de luz que são refletidos aí, esses raios de luz que entram nos nossos olhos, tem toda uma interpretação, o foco é gerado e aí o nosso cérebro consegue interpretar essa imagem. Então é isso, mudou o meio, a velocidade da luz muda e aí devido a essa mudança na velocidade da luz, esse fenômeno a gente vai chamar de refração, o raio de luz refratado, que é aquele que de fato foi desviado. Então a velocidade da luz ela vai depender de quê? Da característica do meio óptico. Se é o ar, tem uma característica, se é vidro, outra característica, se é água, e assim sucessivamente a gente vai chamar isso de índice de refração, que é uma característica de cada meio mesmo. Tem alguns elementos que você precisa entender na lente para a gente poder analisar vários tipos de lentes. Então, primeiro é tu entender que quando tem uma lente tem vários raios de luz incididos sobre essa lente, vai acontecer algumas coisas, ou seja, a gente já viu que ele vai ser refratado, vai ter um desvio ali. E esse desvio ele pode acontecer de algumas formas, mas primeiro você tem que entender que depois dele desviado tem uma coisa chamada de distância focal, que é onde a distância em que é focado e o centro óptico ele fica na própria lente, bem no centro da lente, e o eixo principal ele fica paralelo ali e ele é um prolongamento desse ponto onde será formado o ponto focal. Então tem uma distância desse ponto focal para a lente, tem o centro óptico que fica bem no meio da lente, e um prolongamento desse ponto a gente vai chamar de eixo principal. Essas lentes elas têm algumas propriedades, a gente está falando aqui das lentes delgadas, são as lentes esféricas, que elas têm espessuras diferentes dependendo do ponto da lente ali, tem um raio de curvatura, e aí dependendo desse raio de curvatura e da forma em que a lente é feita, nós temos imagens também formadas de forma diferente. Então o comportamento das lentes esféricas, essas que são curvadas, ao receber a luz incidente, determina a formação de diferentes tipos de imagem. É isso que a gente quer analisar. Diferentes tipos de imagem em diferentes tipos de lentes. Quando que vai acontecer isso? Quando os raios de luz bater na lente e aí ele vai ser refratado, ou seja, desviado. Primeira coisa, tu tem que entender que todo raio de luz incidente paralelo ao eixo principal é refratado na direção do foco. O que quer dizer isso? Vamos analisar na imagem aqui. Tu vê que tem vários raios paralelos, são essas setas que iniciam ali no vermelho e vai mudando de cor. Todos eles paralelos, eles vão ser incididos para um ponto só que é chamado foco. Onde que tu pode verificar isso? Naquela parte de distância focal tem um pontinho ali amarelo. Esse pontinho mostra o quê? O raio refratado, que era aqueles paralelos que foram desviados. Outra coisa que tu tem que saber é que todo raio de luz que incide na lente pelo foco refrata paralelo ao eixo. Obviamente, o que incide pelo foco é aquele que está no meio ali e ele é paralelo ao eixo principal. É o único que não desvia, justamente por ele ser no eixo principal. Ele passa pelo foco e passa pelo eixo principal e também no centro óptico. Desculpa. E o último aí que diz que todo raio de luz que incide sobre o centro óptico não sofre desvio. E por que ele não sofre desvio? Justamente porque ele é o eixo principal. Ele passa pelo foco
e também pelo centro óptico da imagem. Então, aquele primeiro que está ali, ele não vai sofrer desvio. Todos os demais que estiverem paralelo a esse, aí eles vão ser desviados, que a gente chama de refratados. Se a gente fala de lentes esféricas, essas curvadas, você precisa entender que tem dois tipos aí para a gente analisar. São as chamadas de côncavas e as convexas. Então, tu verifica o que vai mudar da lente côncava para convexa. É a forma dessa curva. Se tu verificar a primeira na imagem superior, essa curvatura é para fora. Inclusive, tu verifica que as setas paralelas, quando bate nela, ela é desviada para fora, a gente chama isso de divergir. E tu verifica que a outra, a convexa, essa que tem a curvatura para dentro, o que acontece? Quando a luz bate nela, ela vai convergir, ou seja, os raios vão ser direcionados para apenas um ponto. E essa imagem vai ser formada na frente. Então, sempre lembra, uma é curvada para dentro e a outra curvatura é para fora. A gente vai chamar isso, então, de lente convergente e lente divergente. Não foge aí do próprio nome. Convergir quer dizer o quê? Que esses raios serão direcionados para um mesmo ponto. E divergir quer dizer que esses raios são direcionados para fora, ou para vários pontos diferentes aí. E aí, é por isso que a gente tem a formação de imagens de formas diferentes. Então, vamos entender primeiro o tipo de lente divergente, que é aquele da curvatura para fora. As lentes divergentes são capazes de formar apenas um tipo de imagem. Isso daí é muito importante você entender, porque não há muitas características, ou não há muitas imagens formadas de forma diferente quando a gente analisar, por exemplo, as lentes convergentes. Então, na divergente é um tipo somente de imagem, aí tu já lembra dessas características aí. Que características são essas? A imagem será virtual, direita e menor, está destacado aí. Então, não pode esquecer essas três palavrinhas, virtual, direita e menor. E o que quer dizer isso? Primeiro, se está falando de imagem virtual, quer dizer que vai ter a lente, os raios de luz vão ser incididos nessa lente, porém a imagem vai ser formada, esses raios vão voltar, então vai ser formado na parte de trás dessa lente, por isso que a gente chama isso de virtual. Então, tu verifica que está mostrando uma vela, e aí tu verifica que a imagem que vai ser gerada é uma vela, só que menorzinha. Então, a primeira característica que a gente chama de virtual é por isso, que ela está formada na parte de trás da lente. A direita e virtual quer dizer o quê? Direita quer dizer que ela está para cima, ou seja, não há uma inversão do sentido, a imagem vai está para cima, continua para cima, ela não vai virar. E menor se relaciona ao tamanho da imagem gerada. Então, sempre a gente vai ter essas três características para analisar em todo tipo de lente. Ou ela é formada na parte de trás, ou ela é formada na parte da frente da lente, sendo chamada de real ou virtual. Ou ela é uma imagem igual, menor ou maior, e a outra possibilidade é ela ser uma imagem direita, ou seja, exatamente como está lá, ou inverter essa imagem. Então, quando falar de lente divergente, não esquece, tá? Ela é uma imagem virtual, direita e menor. Agora, quando falar de convergente, que é essa da curvatura para fora, a gente tem várias possibilidades. A primeira tem a ver o quê? Com a distância dela em relação ao foco do objeto. Então, se tu analisar no desenho aí, o objeto representa a setinha azul e a imagem gerada representa a setinha vermelha. E o que a gente verifica nesse tipo de lente aí? Ela é real, invertida e menor. Quer dizer o quê? Ela está sendo formada na frente da lente, porém ela ficou de cabeça para baixo, ou seja, ela inverteu e o tamanho dela é menorzinho, tu verifica que a seta vermelha está menor do que a seta azul. Agora, pegou essa imagem e aproximou, ou seja, ela está a uma distância 2 vezes do foco, tu verifica que a imagem também já mudou. De modo que fica como, então? Ela vai ser uma imagem real, ou seja, continua sendo formada na frente da lente, porém ela ficou de cabeça para baixo, ou seja, ela virou uma imagem invertida e, se tu verificar as setas, elas estão do mesmo tamanho. Ou seja, vai ser uma imagem real, invertida e do mesmo tamanho. Se pegar esse objeto e levar um pouquinho mais para frente, o que acontece com ele? Continua sendo real, continua sendo invertida, só que o tamanho dela mudou agora. Essa imagem ela é maior do que o próprio objeto formado. E um exemplo disso são os projetores.
Mais uma, quando ela está exatamente no foco. Aqui neste caso nós não temos aí formação de imagem, porque não há um ponto na qual será focado para gerar uma imagem. Então nesse caso aí não teremos imagem formada. E a gente fecha com essa aqui, que é quando ela está depois do foco. Quando esse objeto está muito mais próximo da lente, aí tu verifica que o objeto é a setinha azul. Então o que que acontece? A imagem é virtual, quer dizer o quê? Ela mudou, agora ela está formada na parte de trás. Ela é direita porque ela não inverteu o seu sentido, porém, se tu verificar a seta, a vermelha ela é muito maior, ou seja, a imagem gerada é muito maior do que o próprio objeto. Então essas são as lentes convergentes que vai mudar o seu tamanho, vai mudar a sua forma dependendo da distância em que o objeto está do foco. Um exemplo desses aí são as lupas. Então, tem vários tipos de lentes e os nomes delas também vai mudar de acordo com essa curvatura aí. Então, primeiro, como lente convergente, eu trouxe algumas para vocês. Tem a chamada de lente convexa, que tem um lado da curvatura maior. A segunda é a lente biconvexa, que tu verifica que a curva é exatamente igual à curva para fora. A lente plano-convexa é um lado plano e o outro lado com a curvatura para fora. E a menisco positivo são as duas curvas para fora. E a divergente vai acontecer da mesma forma, só que no lugar do nome convexa é côncava. Então a gente tem a lente côncava, a lente biconvexa, que é os dois lados com curvatura para fora, a plano convexa e o menisco negativo. O que muda do menisco negativo para o positivo ali na lente convergente para a lente divergente? É porque em umas tu verificar o foco dela, que é aquele que passa pela linha do meio, em umas tu verificar, ela tem as bordas com espessura maior e no meio da lente é fininho, isso na divergente. E se tu verificar na convergente, isso é o contrário. A espessura da borda da lente é menor e no meio ela tem uma espessura maior. Mas aí vamos praticar um pouquinho, eu trouxe um exemplo para a gente analisar que diz assim. Uma lente esférica delgada pode ser convergente ou divergente, isso a gente viu ao longo do conteúdo. Essa propriedade óptica vai depender de quê? Ou seja, o que diferencia uma lente convergente ou divergente? Opção A, só depende do índice de refração do meio externo da lente. Opção B, exclusivamente dos raios de curvatura das duas faces da lente. C, do formato da lente, do seu índice de refração e do índice de refração do meio em que ela se encontra. D, apenas da diferença entre o índice de refração e o índice de refração do meio. E a última opção diz somente do comprimento de onda da luz incidente. Então, como a gente viu ao longo do conteúdo, o que vai diferenciar uma lente convergente de uma lente divergente, principalmente, é o formato dessa lente. A partir do formato, esses raios serão focados para um ponto convergindo ou divergindo, formando uma imagem direita, invertida, real ou virtual, dependendo de qual lente é. Então, revisando aí, você não pode esquecer que refração é aquele desvio, quando a luz muda de meio. E aí, se a gente pega a lente, já sabemos que a luz vai ser desviada, dependendo do propósito, vai ser usado várias lentes diferentes, tá bom? Eu vou pedir que você acesse a plataforma Eduque para verificar esses conteúdos e outros conteúdos também. Eu te espero aqui na próxima aula.